Oi, turma do quarto ano, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam com um cantinho preparado, com todo o material em mãos, para que a gente possa começar a nossa aula. Vamos embarcar em mais algumas aulas de aprendizagem, mais alguns momentos onde podemos aprender, onde podemos desenvolver aquilo que já conhecemos. Então vamos lá. Agora vocês já estão no quarto ano. Então agora é hora de estudar realmente o quarto ano. Vamos lá, turma? Olha só. Antes de começar a nossa aula com o nosso conteúdo, eu tenho uma perguntinha a fazer para vocês. E para isso eu peço que vocês prestem atenção aqui. Como você está hoje? Como é que você está se sentindo hoje? Você está se sentindo como esse símbolozinho aqui, alegre, feliz, contente? Ou está como esse, triste, desanimado, abatido? Olha, eu espero de todo o coração que você esteja como esse daqui, alegre. Mas, se estiver como esse, eu vou te dar algumas dicas para você voltar a sorrir. Olha só. Se você acordou triste, desanimado porque está com saudade da escola, ou com saudade de algum coleguinha, ou porque está passando por algum problema em casa, vá lá fora, olhe para o céu e veja que existe um Deus que te ama, te guarda e te protege. E Ele não quer te ver triste, Ele quer te ver sorrindo. Aí depois que você olhar para o céu, você vai dizer assim, olha, esse é o dia que o Senhor preparou para a minha alegria. E aí toda a tristeza e desânimo vai embora e a felicidade volta a aparecer. E se você acordou feliz, continue dizendo, esse é o dia que o Senhor fez para a minha alegria. Todos os dias, ao levantar da cama, você já repete esse versículo com você. E aí, esse realmente vai ser o dia que o Senhor fez para a tua e para a minha e para a nossa alegria. E assim nós seremos felizes dia após dia. Agora vamos começar a nossa aula. Então, depois de ter feito esse exercício, de falar que esse é o dia que o Senhor fez para a minha alegria, agora nós vamos começar a aula. Abra um livro na página 7. Hoje nós vamos falar sobre as paisagens. E eu vou falar para vocês que as paisagens elas são diferentes. Mesmo tendo presente os mesmos elementos, as paisagens elas são diferentes. Cada paisagem tem uma característica própria. E vocês podem observar aí no livro na página 7. Preste atenção aqui. Olha aqui o que eu trouxe aqui para vocês. Uma professora virtual. E aí ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. As paisagens são diferentes. Os tipos de elementos naturais e culturais de uma paisagem podem estar presentes também em outras paisagens. Porém, não exatamente da mesma maneira. Então, nós podemos encontrar elementos tanto em uma paisagem como em outra, mas elas não vão estar da mesma maneira, elas vão estar de maneiras diferentes. É isso que nos mostra que as paisagens elas são diferentes, mesmo possuindo os mesmos elementos. Olha aqui, eu trouxe aqui essas duas imagens. Veja só, aqui nós podemos ver rio, nessa também podemos ver rio. Podemos ver vegetação, nessa também vemos vegetação. Nós vemos aqui o céu, o ar, nós não vemos, né, mas sabemos que existe. Porém, elas estão distribuídas de forma diferente. Veja que aqui, nesse rio, nós podemos encontrar muitas pedras. Nesse, nós não encontramos. Então, as paisagens elas podem possuir os mesmos elementos,
porém está distribuídos de maneira diferente. Observe. Olha só o que nós podemos encontrar nas duas paisagens. Água, beleza, nós encontramos sim água. Vegetação, nós podemos sim encontrar vegetação. Solo e rochas. E o ar. Porém, cada um de uma forma distribuído, organizado de uma forma diferente. Então, isso nos mostra que as paisagens, elas são diferentes, tá certo? E aí nós entendemos que, mesmo possuindo os mesmos elementos, elas podem ser diferentes. Olha aqui, nossa professora virtual vai continuar falando. Aí agora vocês podem pegar o livro e colocar na página 8, que ela vai falar esse trecho que está aqui. Quando falamos em natureza, logo pensamos em elementos naturais, como plantas, água dos rios ou dos mares, vento, luz e calor do sol, e os animais como pássaros, peixes e o ser humano. A natureza também está presente nos objetos e nas construções que observamos em nosso dia a dia, que são feitos com materiais retirados dela. Então, não é só... quando falamos de natureza, nós já imaginamos elementos da natureza, né? Mas a natureza ela pode estar presente em objetos, em elementos que são construídos, que são feitos a partir de materiais retirados delas. E eu trouxe aqui uma imagem para mostrar a vocês. Vocês podem ver aí também na página 8, olha aqui. Mas observem aqui a tela. Olha aqui. Aqui eu coloquei essas setinhas. E essas setinhas estão mostrando alguns objetos, alguns elementos que são feitos com materiais retirados da natureza. Preste atenção. Nessa primeira setinha aqui nós temos a porta. A porta ela é feita de madeira. A madeira ela foi retirada da natureza, da árvore, né? Aqui nós temos a pavimentação da rua, o calçamento da rua, que é feito com pedras, com rochas, né? Foi retirada também da natureza. Olha aqui a telha. A telha ela é feita da argila e a argila ela é retirada da natureza. E aqui nós podemos ver o suporte dessa janela que é feito de ferro. E o ferro também é retirado da natureza. Então assim nós compreendemos que a natureza ela também pode estar presente em elementos que são feitos pelo homem. Mesmo que nessas formas. Mas são elementos retirados da natureza. Esses elementos, eles são utilizados para a fabricação de objetos que podemos utilizar no nosso dia a dia. Tá bem? Como vemos aqui, a porta, o suporte da janela, a telha, a rua, né? A pavimentação da rua. E aí nós temos o quê? O lápis, que é feito, deixa eu encontrar aqui, um lápis para mostrar para vocês. Nós temos aqui o lápis, que é feito de madeira, retirado da natureza, e diversos outros objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Todos esses construídos com elementos retirados da natureza. Agora, nós já estudamos sobre as paisagens, que elas são diferentes, elas são distribuídas de maneiras diferentes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo e as paisagens, como o relevo pode montar, né, nos mostrar uma paisagem. Observe aí vocês vão abrir nesse momento o livro na página 11. Abra aqui na página 11. Vamos ver. As diferentes formas de um terreno dão características variadas à paisagem. Em certas paisagens, podemos observar terrenos, alguns com áreas mais planas e outras com elevações. O conjunto dessas formas de terreno é chamado de relevo. Então, essas formas da terra, elas dão características às paisagens. E as diferentes formas, né, dessas paisagens, elas são dessas formas da superfície da terra, é chamada de relevo. Preste atenção aqui que eu vou apresentar para vocês alguns desses relevos. Olha aqui, veja aqui.
duas paisagens diferentes. Uma nós podemos ver um terreno plano e no outro um terreno mais irregular. Um terreno onde podemos encontrar elevações, né? Depressões, lugares mais altos que outros. Já nesse daqui nós podemos observar pelo menos o que está aqui nessa imagem pra gente. Um terreno plano, né? Com a paisagem extensa, plana. Aí vamos ver agora as principais formas de relevo. Para isso, abra um livro nas páginas 12 e 13. E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre as principais formas de relevo. Olha só, as principais formas de relevo são depressão, planícies, planaltos e montanhas. Nós temos aqui 4 formas de relevo: depressões, planícies, planaltos e montanhas. Agora vamos ver as características de cada uma delas. Vocês podem encontrar elas aqui distribuídas, tá? Nessas duas páginas. Olha aqui, olha. Aqui são as depressões. Aqui as planícies, o terreno mais plano. Aqui nós podemos ver as montanhas. E aqui os planaltos, são terrenos mais elevados comparados àqueles terrenos que estão à sua volta. Preste atenção. Nós vamos falar agora sobre cada um desses terrenos, dessas formas de relevo. Depressões. Olha aí o que nossa professora virtual vai falar pra gente. As depressões são formas de relevo que apresentam altitudes menores do que das áreas à sua volta. Em geral, são planas. Observe aqui essa imagem. Olha só, nós podemos ver aqui, né, planaltos. São lugares mais elevados, mais altos, que é essa parte que está aqui no meio. Então, essa forma de relevo que eu estou mostrando aqui, né, com essa pontinha aqui vermelha, é chamada de depressão. São as depressões. Elas possuem altitudes, ou seja, alturas menores do que o terreno, do que a área que está à sua volta. Vamos ver aqui outra forma de relevo. As planícies. Vamos ver o que nossa professora virtual tem para nos falar? As planícies são formas de relevo geralmente planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. Olha aqui, é esse terreno mais plano, sem muitas elevações, né, sem muitas depressões. É esse terreno mais plano, onde nós observamos um terreno plano, mais reto, né, uma linha mais reta. Nós vimos lá naquela primeira imagem que eu trouxe quando eu estava mostrando para vocês as formas, né, dos terrenos, né? Terreno plano, terreno mais irregular. Então aqui são as planícies. Vocês podem ver aqui representadas no desenho. Vamos ver aqui outra forma de relevo. Os planaltos. Olha aí como o nome já diz. Planalto. Vamos ver o que a nossa professora virtual tem para nos falar. Os planaltos são formas de relevo irregularmente e com altitudes, ou seja, com elevação mais alta e com altitudes variadas. Geralmente são mais elevadas do que as formas de relevo localizadas ao seu redor. Olha aqui, os planaltos, os planos altos, os planaltos, né? Ela possui forma de relevo mais elevado do que o terreno que está à sua volta, que nesse caso aqui são as depressões, que nós vimos agora há pouco. Então aqui está a forma de relevo conhecida como planalto. E aqui nós vamos falar sobre as montanhas, que é outra forma de relevo. As montanhas, né, ela tem essas características, olha só aqui, né? Com um pico mais pontudo, diferente lá dos planaltos. Mas vamos ver o que é que nossa professora virtual tem para nos falar? Vamos lá. As montanhas são as formas de relevo da superfície terrestre com maiores altitudes, então são bem mais altas que os planaltos. Quando se encontram próximas umas das outras, formam cadeia de montanhas chamadas cordilheiras. Então, essas montanhas, né, esse tipo de relevo, montanhas, eles são diferentes lá dos planaltos que nós vimos. Eles possuem, são as formas terrestres
da superfície terrestre que possui maiores altitudes, muito altas, chegando a ter um pico lá mais pontudo, diferente lá dos planaltos, onde tem a elevação, porém lá em cima é uma parte mais plana, né? E aí nós temos, quem nunca ouviu falar das Cordilheiras dos Andes, né? Localizada aqui na América do Sul, né? Uma cadeia de montanhas muito famosas, muitas pessoas usam para fazer escaladas, né? Para fazer visitação. Então, as montanhas são essas formas de relevo, né? E aí o que é que nós podemos observar? Que as montanhas, que os relevos, eles dão características às paisagens. São eles que dão essas características às paisagens, são eles que formam essas paisagens, né? E aí nós podemos observar que as paisagens são diferentes por conta dos seus formatos, da sua forma, do seu relevo, que são as formas da superfície do planeta Terra. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vegetação e as paisagens. E a vegetação, ela também interfere, ela também contribui na formação das paisagens. Para isso, abra o seu livrinho aí na página 16. Na página 16, e nós vamos falar um pouquinho sobre a vegetação. Nas paisagens, onde predominam elementos naturais, geralmente a vegetação é o elemento que mais se destaca. Suas diferentes características relacionam-se diretamente ao tipo de solo, à forma de relevo e principalmente ao clima do lugar onde se desenvolve. Então, a vegetação, ela também contribui para a transformação, né, para essa formação das paisagens que nós vemos. Olha só, a vegetação, ela é formada, as características da vegetação, ela é formada através do clima daquele lugar, do relevo daquele lugar, tá bem? E aí nós vamos ver aqui sobre algumas vegetações localizadas aqui no Brasil. Vamos lá? E aí vamos ver, né, alguns tipos dessas formações vegetais. Aqui nós temos a Mata Atlântica, vocês podem ver aí no livro, né? A Mata Atlântica é uma formação vegetal brasileira. Vamos ver o que nossa professora virtual tem para nos falar. A Mata Atlântica é um tipo de formação vegetal que se desenvolve em áreas onde o clima apresenta temperaturas elevadas, ou seja, temperaturas mais quentes. A maior parte do ano, essas temperaturas elas predominam a maior parte do ano. A grande quantidade de chuvas que recebe, trazidas pelos ventos oceânicos, favorece o desenvolvimento de diversas espécies vegetais. Então, por ser uma área com temperaturas elevadas, ela possui bastante chuva trazida pelas correntes oceânicas, vindas do oceano, e favorece o desenvolvimento de diversas espécies vegetais. Essa região de Mata Atlântica, ela está localizada mais no litoral, né, na região litorânea do Brasil, olha, mais por essa região aqui. Então, só um pouquinho aqui, que eu passei o dedo para cá, estou mostrando já o mar. Nessa região mais para aqui. É uma região, a Mata Atlântica hoje, ela já não existe mais como antigamente, porque ela foi bastante explorada. Então, ela já possui, né, em um menor tamanho, mas ainda possui uma rica biodiversidade. E aqui nós temos outro tipo de vegetação típica, característica do Brasil. É a caatinga, característica aqui do nosso Nordeste. Vamos ver o que nossa prof tem para falar. A caatinga é um tipo de vegetação composta por espécies vegetais resistentes à falta de água e temperaturas elevadas, porque elas se desenvolvem aqui no Nordeste, onde as temperaturas são elevadíssimas, onde a falta d'água é muito grande. Esse tipo de vegetação nas estações secas, na estação seca, algumas delas perdem suas folhas, né? Durante a estação seca perde suas folhas. Aí nós podemos ver aqui, olha, essas árvores bem secas, né? E rebrotam, essas árvores aqui, elas rebrotam, olha que interessante, quando chove. Então, ela tem essa característica de que na estação seca, as folhas, elas caem, elas morrem, né? Elas envelhecem, elas murcham, e nas estações de chuva, né, quando chove, elas rebrotam. Porém, durante a maior parte do ano, que nós vamos ver aqui no Nordeste, né, na região da Caatinga, é essa paisagem aqui. Então, assim, nós podemos notar que, né, as formações vegetais, elas também dão
forma as paisagens que nós observamos. E agora vamos ver sobre as águas e as paisagens, como é que as águas elas dão características às paisagens. Para isso, abra um livro na página 17. Olha aqui na página 17. E aqui nós podemos ver, vamos ver o que nossa professora tem para falar. A água está presente na maior parte das paisagens que observamos. Ela pode ser encontrada, por exemplo, nos rios, no ar, nas nuvens, nas chuvas, nos aquíferos, nos oceanos e nas geleiras. Epa, aquíferos, que nome mais esquisito. Aquíferos são reservatórios naturais de água localizados abaixo do solo. Aqui abaixo do solo, né? São reservatórios de água onde guarda bastante água. Água proveniente das chuvas que infiltram no solo, né? E vão ali formando esses aquíferos. Então, nós podemos encontrar água em diversos lugares. E a água, ela também contribui para as paisagens, né? Para a formação das paisagens que observamos. Olha aqui as águas dos rios. Olha aí os rios. Coisa linda esse rio, né? Aqui é o rio Tapajós, viu? Lá no Pará. Os rios concentram uma parte de toda a água doce do nosso planeta. Então, olha a paisagem que nós observamos, né? Esse rio lindo aí, né? Com a vegetação em sua volta. Então, olha que paisagem bonita, né? A paisagem composta pela água dos rios. Aqui nós temos os oceanos. Os oceanos, lá as praias que nós gostamos, que é maravilhosa. O conjunto das águas salgadas que banham os continentes da Terra é chamado de oceano, ou seja, que banha a parte de terra do nosso planeta, né? É chamado de oceano. E aí nos oceanos onde nós podemos ver as praias belíssimas, as praias brasileiras, né? Muito bonitas, por sinal. E aqui nós podemos encontrar água nas geleiras, água congelada, água em forma de gelo. Olha que paisagem bonita também, né? As geleiras podem ser encontradas quando há acúmulo de neve no topo de algumas montanhas. E também com o congelamento de grande quantidade de água nos polos norte e sul da Terra. Então, as geleiras, né, é a água em no estado sólido, né, na Terra, e aí dão essa característica, essa forma bonita nessa paisagem, né? Durante o inverno, a paisagem desse lugar fica desse jeito. Olha que linda. Então, as águas, elas também, né, elas contribuem para que nós possamos ver diferentes paisagens. A nossa aula vai ficando por aqui. A nossa professora virtual deixa um recadinho. Até a próxima, e eu deixo o meu recado aqui. Usem máscara, não deixe de usar máscara quando sair. Elas podem salvar vidas, né? Elas podem nos livrar aí desses vírus, né? Desse coronavírus que está aí. Então, muito importante, muito importante, não saiam de casa sem máscara, tá bem? Um beijo, ou melhor, beijos virtuais, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.